Olá, esta é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz. Esse é o canal também que você assiste, a FEB TV. E hoje estamos falando, como sempre, para as parabólicas de todo o Brasil, através do satélite C2, o principal satélite de comunicações do nosso país, com mais de 30 milhões de antenas apontadas para ele, sendo perto de 5 milhões só de antenas digitais. Você que está nos acompanhando pela internet e ainda não adquiriu o seu equipamento, por favor, o mundo está caminhando para isso. Também estamos falando através da TV aberta, a partir da cidade de Três Corações, por intermédio da Fundação Educativa e Cultural Rio Verde, para as cidades de Ouro Fino, Minas Gerais, Frutal, Minas Gerais, Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo, Jataí, no estado de Goiás, e em breve, se Deus quiser, Araçatuba, Araraquara, Juiz de Fora e Rio Claro. E este é o Mundo Maior em Debate, um programa que nós fazemos com muita alegria e recebemos você aqui nos nossos estúdios da TV Mundo Maior todo terceiro sábado de cada mês. Primeiro a gente assiste o Mundo Maior Repórter, depois a gente tem aquele papo gostoso aqui para ampliar os nossos conhecimentos. Hoje falando sobre este importantíssimo livro, O Céu e o Inferno, do nosso querido Allan Kardec, que esse ano faz 150 anos, não Allan Kardec, o livro, né? E você pode participar do nosso programa. Como é que você pode fazer isso? Através do telefone, por favor, ligue, mande seu e-mail. Pelo telefone, você participa no 0 operadora 11 2086 4379, está aqui na tela embaixo, o Fernando colocou para a gente. Você também pode participar através do e-mail no debate@tvmundomaior.com.br e também pode participar através da rede social, o facebook.com/TV Mundo Maior. E hoje, eu falei errado, não é o terceiro sábado de cada mês, é o segundo sábado de cada mês. Hoje, inclusive, é o segundo sábado. Bom, e hoje, para tratarmos do assunto, né, do céu e inferno e ampliarmos os nossos conhecimentos, nós recebemos nosso querido irmão, amigo, o Carlos Escaramuza, da Fundação Espírita André Luiz, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, e também a melhor voz da televisão brasileira. Não tem uma voz melhor que essa. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite, queridos amigos aqui presentes, telespectadores da TV Mundo Maior. Alegra-nos a oportunidade de estarmos num momento como esse, analisando um tema tão importante quanto o livro O Céu e o Inferno. Também recebemos ele, que é nosso amigo de longa data, o doutor Adão Nonato, psicólogo, advogado, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Boa noite, doutor Adão. Boa noite, uma alegria emocionante, uma alegria imensa estarmos juntos, né, nesse trabalho maravilhoso de espiritualização, de levar conhecimento, levar luz às vidas, às consciências, às jornadas de tantas e tanta gente, né? Alegria imensa estar aqui com vocês para tratarmos desse tema tão maravilhoso hoje, o céu e o inferno. E recebemos também, para nossa alegria, Carlos Campetti, que é diretor da FEB TV, que é nossa parceira, enfim, ele que é jornalista, além de ser membro da FEB. Boa noite, Carlos. Boa noite, André. Boa noite aos espectadores, boa noite a todos aqui no auditório. É uma satisfação muito grande e parabéns inicialmente já para toda a equipe na organização do programa. Nós estamos muito felizes realmente porque esse programa, que é o Mundo Maior Repórter, que acabou de, enfim, todos assistiram agora, ele está no seu terceiro ano, né? E eu acho que demorei bastante para dar os parabéns para ele, mas dessa vez eu dei os parabéns bacana, viu? E eu dei os parabéns numa linguagem teatral. Falei todos os palavrões do mundo para eles, mas foi um parabéns de coração. Enquanto eu falava os palavrões, eu estava dizendo do meu amor e da minha graça para essa equipe espetacular que tem feito esse trabalho da Fundação Espírita André Luiz, da TV Mundo Maior, na divulgação da doutrina dos Espíritos. E também recebemos a nossa querida plateia, formada de irmãos e irmãs queridas, que vem nos dar alegria de suas presenças, né? Casa cheia hoje, estamos felizes. Estamos com a caravana Chico Xavier de Sorocaba. Palmas para a caravana Chico Xavier de Sorocaba. Também estamos com uma caravana da Fraternidade Espírita Alta de Souza de São Paulo, né? Alegria enorme.
Bom, e como sempre, você que participa do nosso programa, seja através do telefone, seja através do e-mail, você poderá ser presenteado. Se o seu telefone for sorteado para você fazer a sua pergunta, a sua consideração aqui no programa, você vai ganhar alguns presentes. Se o seu e-mail for lido, todos os e-mails enviados serão encaminhados depois para os nossos convidados, mesmo aquele que nós não teremos condições de ler aqui essa noite ou de inserir. Mas aqueles que forem lidos, o corpo do e-mail, também ganharão. E aí, vamos mostrar os presentes, Fernando? Estamos cheios de presente. O primeiro é o livro Céu e Inferno para Adultos. É o Adultos? É o Adultos, está do lado esquerdo. E o livro Céu e Inferno para Crianças. Tem os dois lá. E também tem a sacolinha da Mundo Maior Editora, com o livro Reencarnação na Bíblia e na Ciência, mais um CD da Ana Ariel. Também temos o kit da Mundo Maior Editora, que eu já falei, que é uma camiseta do projeto Mundo Maior, e o livro Céu e Inferno. Além de o kit com uma sacola da TV Mundo Maior, mais um livro, que no caso em questão é o Em Busca de Fé, mais uma camiseta do projeto Mundo Maior. Tem também o kit do Clube Amigos da Boa Nova, com copo e necessaire, está aí no vídeo, e um kit com sacola da TV Mundo Maior, mais um livro dos Espíritos, mais uma camiseta do projeto Mundo Maior, e por último, ou melhor, por penúltimo, um kit com sacola da TV Mundo Maior, mais o DVD Casa dos Espíritos, mais uma camiseta do projeto Mundo Maior. E também, nós temos, de última hora, fizemos 2 kits aqui, com o livro de um dos nossos convidados, que é o Carlos Campetti, com a sua esposa, Vera Campetti, editado pela Federação Espírita Brasileira, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. E também a revista, tá linda a revista, viu? Com a capa extraordinária, O Reformador, revista... Quantos anos tem a Reformador, Carlos? 131. Olha que beleza, 131 anos iluminando mentes e corações. E nesse caso aqui, está tratando 150 anos de O Céu e o Inferno. Bom, a gente sempre começa o nosso programa pedindo para que cada um dos nossos queridos convidados falem brevemente como é que chegaram na doutrina dos espíritos. Escaramuza, como é que você chegou na doutrina dos espíritos? Eu cheguei à doutrina dos espíritos pela mão do meu sogro, onde eu fui levado a uma casa espírita na zona leste de São Paulo, Centro Espírita Nosso Lar, que não é o das Casas André Luiz, e onde eu fui apresentado a doutrina. O primeiro livro foi Nosso Lar, que deram na minha mão. Eu li algumas páginas e achei, isso aqui é ficção. Obra de Júlio Verne. E fui deixando, mas me instigou um pouco ler um pouco mais. E à medida em que eu fui entrando nas páginas do livro Nosso Lar, eu me identifiquei muito com a doutrina. Para quem, de uma cidade do interior, saía da calçada onde tinha uma espírita, que na época nós tínhamos que desviar da calçada onde tinha uma espírita, cá estou eu, com a doutrina espírita de corpo e alma. Olha só. Literalmente. Tá vendo? Deus castiga, tá vendo? Adão, como é que você chegou na doutrina dos espíritos? Eu cheguei na doutrina dos espíritos, foi uma longa viagem, que eu comecei muito jovem na Igreja Católica, onde eu fui coroinha, fui congregado mariano, líder das conferências vicentinas, fazia minha confissão no gabinete do padre. Até que um dia eu fiz perguntas que o padre me proibiu de fazer, né? Que não ia me responder aquilo porque eu não devia fazer aquelas perguntas, né? Porque eu sou seu confessor, estou dizendo. Se o senhor não for meu confessor, se eu não sou seu confessor, você está fora da igreja. Então, até logo, né? E eu fui procurar a resposta às perguntas sobre questão de céu e inferno, de condenação, né? De questões da Bíblia, congruência bíblica. E fui para uma igreja protestante. Nessa igreja protestante, para mim, foi muito bom, eu aprendi muita coisa sobre a Bíblia, até que o pastor também me mandou calar a boca. Me mandou calar a boca, então eu fui procurar sozinho respostas àquilo que eu queria. Eu digo que isso tudo tem a ver com o que eu chamo de pauta cósmica, que do outro lado tem alguém dirigindo os nossos destinos. E aí eu fui para a Sociedade Teosófica,
para a Sociedade Antroposófica, onde eu fui professor de antroposofia, numa escola Waldorf, tive que fazer pedagogia antroposófica, fui diretor do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, Fraternidade Rosa Cruz, Eubiose, passar por tudo isso. Tinha a ver com o que nós fizemos até o ano passado, agora está meio suspenso, que é o Unilux. É um projeto de união de religiões, de compreender o que é isto, né? E fazer que, afinal de contas, Deus quer que todos tenham este sentimento do amor dele, independentemente de qualquer religião. E, por incrível que pareça, só o Espiritismo é que é capaz de dar isto. Eu tinha 22 anos quando cheguei ao Espiritismo. E daí a pouco eu estava dirigindo trabalhos, fazendo trabalhos, e a coisa começou. A questão de rádio começou já lá na Igreja Católica, eu fazia um programa às 6 horas, eu me lembro até hoje, né? Neste momento em que os ponteiros dos relógios unem o céu à terra, a radiodifusora PR5 de Presidente Prudente leva ao ar Cristo Reina. Programa de Ação Católica da Igreja Matriz de São Sebastião, etc. e tal. E foi assim que eu cheguei ao Espiritismo. Olha só, nós já podemos agradecer ao sogro do... Aliás, que sogro, a gente deu a filha e ainda te introduziu na doutrina dos Espíritos. É duplamente Você fantástico. deve muito pescar, hein? E devemos agradecer ao padre e ao pastor. Os dois trabalharam para que o doutor Adão chegasse nisso. E você, Carlos Campetti, como é que chegou na doutrina? Bom, quando eu nasci, meu pai era espírita. Minha mãe católica, filha de Maria, me levava para a igreja, né? E eu assistia todas as missas, e aquela coisa. Ainda o padre falava de costa para o público na época. Era em latim, né? A missa em latim, ainda falando de costa. E aos 9 anos eu tive a oportunidade de travar contato com uma tia. Morei com ela com 1 ano e ela me botou os livros de André Luiz e Allan Kardec na mão. Então, aos 9 anos, eu comecei a ler André Luiz e Kardec. Me lembro do meu pai, desde que eu era muito pequenininho, que ele tem o hábito de ler o Evangelho segundo o Espiritismo na cama, sentado na beirada da cama. Então, das primeiras lembranças da minha vida é meu pai lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu tive um professor na universidade que uma vez me perguntou: seus pais são espíritas? Naquela altura, minha mãe já era também. E eu disse sim. Ele falou: por isso é que você é espírita, não é? E não deu tempo de explicar para ele. Ele mudou de assunto e tal, e foi falar com outras pessoas, não é? Mas eu poderia ter dito a ele: não, eu não sou espírita porque o meu pai e minha mãe são espíritas. Eu sou espírita por convicção, porque aos 13 anos para 14 anos eu assisti um curso de parapsicologia. E o parapsicólogo falou tantas coisas de Kardec, citando o livro dos médiuns, trechos e tal, que confundiu a minha cabeça. Quando meu pai chegou de viagem, eu disse para ele: papai, eu não tenho certeza se eu vou ser espírita. Aí o meu pai respirou para responder, eu na impulsividade eu não deixei falar. Falei: mas antes de decidir, eu vou ler Allan Kardec todinho de novo. Aí ele só respondeu assim: faça isso, meu filho. E nós estamos aqui até hoje. Maravilha. Bom, esse é um programa que só é feito graças à sua participação, à participação do público presente. Esse é o grande barato de TV ao vivo. E nós temos uma ligação. Boa noite, Roberta. Boa noite. A pergunta é a seguinte: em determinadas situações, a providência divina interfere para poder impedir um mal maior. Aí eu queria saber até onde ela pode agir para não interferir na justiça divina. Até onde? Você está assistindo através da parabólica, da internet? De que forma, Roberta? É a internet. Está assistindo através da internet, tá bom. Obrigado, Roberta. Vamos passar a pergunta aqui para os nossos convidados. Acompanha, por favor, querida. Obrigada. Se a providência, até que ponto a providência divina interfere na justiça divina, né? Qual dos três quer responder? Depende do curso que você dá a ela, né? Sim. Dependendo do curso que você dá, ela intercede em seu favor em realizar coisas que são necessárias para o momento e bloquear outras que nós desejávamos, que interferem para nós não chorarmos depois. Sim. Então, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua mensagem, de acordo com o seu GPS cósmico, você ajuda as interferências. Muito bem. Bom, gente, eu queria fazer uma colocação aqui. No último programa,
que nós tratamos sobre o Brasil, o papel dos espíritas para o Brasil do Evangelho, uma querida companheira nossa, ela não me deu autorização de falar o nome dela, então eu não vou dizer o nome dela, mas ela fez a seguinte observação, que no próximo programa ela esperava que o apresentador não pedisse dinheiro igual um pastor. Olha, muito obrigado, eu estou muito feliz. Para mim foi um elogio, sabe por quê? Porque os nossos irmãos evangélicos, se tem algo que eles sabem fazer, é despertar nas criaturas a consciência da importância da divulgação da doutrina deles. Então, quando nós, os espíritas, despertarmos as criaturas quanto à consciência delas patrocinarem a divulgação espírita, nós estaremos muito felizes. E com o conhecimento da lei de causa e efeito que nós temos, certamente nós faremos muito bom uso dos recursos, porque manter uma televisão não é fácil. A Fundação Espírita André Luiz dá duro para poder manter isso aqui. A Federação Espírita Brasileira dá duro para poder manter o canal. Não é fácil. Nós não ganhamos dinheiro com isso. Na verdade, nós colocamos. E colocamos por quê? Porque o Brasil precisa desta mensagem. As pessoas estão sofrendo e precisam dessa mensagem. Então, aí eu vou fazer, mais uma vez, peço perdão, mas a gente tem que fazer. Por favor, você que ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova, tira o seu escorpião do bolso, ajuda na divulgação da doutrina dos espíritos e certamente essa é uma ótima forma da gente fazer esse mundão Deus Pai evoluir. Aliás, outra forma que você tem, sabe como é que é? É pegar um livro do Kardec, o livro Céu e Inferno, compra alguns e deixa em algum lugar, alguém vai ler, você vai iluminar a mente de alguém. Tem várias formas, é o 0800 12 18 38 através do Clube Amigos da Boa Nova ou amigosdaboanova.com.br. Enfim, associe-se que você vai nos ajudar a levar essa mensagem adiante. André, Pois não. Antes de você passar para uma outra pergunta, eu queria falar sobre a pergunta anterior. Vamos lá. A pergunta sobre essa interferência da justiça divina, né? Em primeiro lugar, não há isso que nós temos que ficar pensando como se a justiça divina fosse alguma coisa igual aqui da Terra, que pode dar certo ou dar errado e que precisa de interferência. Jesus diz assim, dali não passará um só jota, um só tio, até que tudo seja cumprido. Já está tudo ordenado. Está tudo ordenado. Você vai ser anjo, sim. Você vai ser arcanjo, você vai ser querubim, serafim. Você vai viver aquilo que o Cristo disse. Sois deuses. Mas o que eu queria dizer é que há 79 anos, numa cidade de Minas Gerais chamada Montes Claros, estava nascendo um cidadão chamado Adão Nonato. Olha aí. Lá de Montes Claros, né? Olha, a primeira que bairrismo, pergunta... hein? Que bairrismo, hein? Ligando só por conta disso. Pois né? liguei só por causa de Montes Claros, minha querida. Deus abençoe aí. Muito bem. Eu queria passar a seguinte pergunta para o Carlos Campetti. Carlos, em 1865, né, foi lançado a obra, o livro O Céu e o Inferno. Que diferença que nós podemos ver no Kardec de 1857. Afinal de contas, já tinha passado bastante, como se diz no ditado popular, bastante água debaixo da ponte. Ele havia lançado o Livro dos Espíritos, havia lançado o Livro dos Médiuns, havia lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, havia já passado pelo Auto de Fé de Barcelona, o grande evento midiático da doutrina dos Espíritos. Qual que é a diferença desse Kardec? Olha, André, a diferença é um Kardec mais maduro, naturalmente, com a passagem do tempo. Apesar de missionário, que ele já reencarnou com compromisso, para o qual ele foi chamado no momento em que ele já estava maduro, não é, no campo físico, inclusive com uma posição bem definida na sociedade, premiado pela sociedade de Arras, reconhecido como pedagogo dentro da sociedade e educador. Mas no campo do espiritismo, aquilo era tudo uma novidade. Então, quando ele travou contato pela primeira vez com o fenômeno, ele teve que estudá-lo devidamente. E foi amadurecendo, não é, à medida em que ele foi avançando. E é interessante que esta obra foi a que menos tempo levou para ser publicada, entre todas as obras. Levaram todas entre 2 e 3 anos, e essa, com 1 ano, ele já estava publicando. Porque nós temos a impressão que Allan Kardec, à medida em que trabalhava o Evangelho segundo o Espiritismo, que há um relato na Revista Espírita em que ele se afastou para a Vila de Cego para trabalhar, não disse a Amélie Boudet o que ele ia fazer, ela sabia que ele estava trabalhando. E uma senhora bateu a porta para visitar Kardec.
E então a Melíbode disse, olha, eu sinto muito, mas ele está retirado, ele não está recebendo visitas. E a mulher na hora disse, eu vejo, ele está escrevendo um livro. A Melíbode não sabia que era um livro. E aí ela disse, um livro que vai ser muito importante. Mas ele acha que ele está escrevendo sozinho, mas ele não está. Tem 10 espíritos no mínimo com ele. E um deles é o maior de todos, não é? Que comanda os outros. Então, estou falando com as minhas palavras, não é o que está no texto. Sim. E a gente tem a impressão que, naquele momento, Kardec já selecionava as mensagens que comporiam o próximo livro, chamado O Céu e o Inferno. Então, o Céu e o Inferno, ele já é resultado de um Kardec efetivamente amadurecido nas lutas, na experiência, nas incompreensões, inclusive internas, não é? De nós, os espíritas, que nem sempre nos entendemos, nem entendemos as propostas que a espiritualidade nos traz. E isso tinha levado, então, ele a essa condição de escrever essa obra que, infelizmente, André, não é tão lida. E a gente aproveita nesse momento a dizer aos espectadores, aqueles que estão nos acompanhando do auditório, a gente não pode ser espírita sem conhecer essa obra magnífica, porque, afinal de contas, aí nós vamos entender o significado de céu e inferno e vamos entender qual é a nossa situação, o que nos espera quando nós chegamos do lado de lá. É uma obra magistral, simplesmente. Uma vez uma aluna me perguntou assim, quando é que eu posso ler qualquer obra? Eu falei, depois que você lê as 5 obras do Kardec, você pode ler até o livro Capa Preta de São Cipriano. Bom, gente, nós recebemos, faça como Roni Argon, Roni Nogueira, na verdade, ele está falando de São Paulo, Wilson Antônio Pisaia, de Cambé, no Paraná, Urbano, acho que é Urbano Silva, de Garanhuns, no Pernambuco, André Luiz Furtado, de Valença, Rio de Janeiro, Nelson Marlens da Costa, Jabaquara, aqui em São Paulo, capital. Edivaldo está nos acompanhando de Pernambuco, não falou a cidade. Priscila Marques está nos acompanhando de Cambuí, Minas Gerais. E nós temos uma ligação de Luiz Casimiro de Abreu. O Luiz, que é de Casimiro de Abreu. Foi isso que eu disse, Poliana. Boa noite, Luiz. Boa noite. Você está nos acompanhando através da Parabólica, TV fechada? Da Parabólica. Pois não, querido, pode fazer a sua pergunta, só que eu vou avisando. Eles vão responder só na segunda parte do programa, que a gente precisa ir para o intervalo. Pode fazer a sua pergunta. Ok, primeiro parabenizar pelo tema, que é comemorativo aos 150 anos desse grande livro. E a pergunta é a seguinte, Kardec já tinha estabelecido no Livro dos Espíritos alguns detalhes sobre a realidade da alma. Ao lançar o livro Céu e Inferno, com a linguagem que ele usa, ele estaria confrontando duramente os dogmas da Igreja Católica tradicionais na época ainda? Fica no ar a pergunta e o nosso boa noite para todos aí. Muito boa pergunta, já ganhou presentinho também, como a Roberta. Bom, deixa eu terminar aqui. O Paulo Ascioli, de Recife, Pernambuco, Eric Stetler, de Três Corações, Minas Gerais, está assistindo através da TV aberta, e Carlos Raimundo Fonseca Reis, que não nos falou de onde está nos acompanhando. Faça como eles, debate@tvmundomaior.com.br. Depois do intervalo, você pode ligar 0 operadora 11 20 86 43 79. Não foge daí não, que não tem nada de bom nos outros canais. A gente já volta. Até já.